Meus irmãos, bom dia. Juízes capítulo 6, nós vamos ler do verso 33 até o verso 40, tá? Juízes 6, do 33 ao 40. Eu peço que você acompanhe atentamente a leitura que farei. Diz assim: E todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se juntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abseritas se ajuntaram após ele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Assé e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel, por meu intermédio, como dissestes, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecereis que hás de livrar Israel, por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou a lã do orvalho dela, e espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te mais esta vez, que faça eu a prova com a lã. Que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Amém. Meus irmãos, em nossa análise em Juízes, no livro de Juízes, nós começamos na última oportunidade a estudar sobre Gideão, tá? Vimos ali nos primeiros estudos como Deus se revela a um homem sem coragem para libertar o povo, tá? Vimos como o seu chamado se parece muito com o chamado de Moisés. Vimos essas questões na última oportunidade. E algo que nos chamou a atenção, ou que me chamou a atenção, eu espero também que tenha acontecido contigo, foi o fato de que antes de executar a libertação, que é sempre a temática do nosso livro, né? Deus levantando libertadores para libertar o povo de uma opressão. Nós percebemos Deus levantando um profeta para falar ao povo a respeito da sua impiedade. Porque antes da libertação é necessário que haja um arrependimento genuíno, porque o povo havia se afastado de Deus. O povo havia se voltado à idolatria, se voltado a Baal, com postes ídolos, com altares, inclusive na casa do próprio pai de Gideão. E nós encontramos justamente isso, Deus dizendo: tire do seu coração a idolatria, leve o povo a pensar a respeito de uma vida aos meus pés, de uma vida servindo a mim de verdade, e aí acontece a libertação. Mas mais interessante ainda, como vimos, é que mesmo antes que houvesse arrependimento, Deus vai atrás do seu libertador. Deus não espera o nosso arrependimento para agir, porque a nossa ação não atrapalha os planos de Deus. Os planos de Deus sempre vão se cumprir, tá? Foi isso que vimos na última oportunidade. Hoje, nós vamos ver algo muito interessante, porque nós paramos justamente em um momento extremamente importante para Gideão e para o povo, onde aquele homem deveria confiar na palavra de Deus, que eles venceriam o exército de gafanhoto que estava destruindo toda a situação econômica do povo. Como vimos também, os midianitas e os amalequitas e os inimigos do povo de Deus não estavam interessados apenas em um poder de governo. O interesse deles era uma questão econômica. Eles estavam destruindo, saqueando e roubando tudo que era produzido por Israel. E aqui nós temos justamente esse momento, tá? A questão é: será que Gideão vai confiar em Deus? Como é que ele demonstra a sua confiança? Ele vai provar o Senhor em algumas questões,
E nós vamos precisar entender, será que essa mesma forma que Gideão testa o Senhor, será que nós podemos fazer isso hoje? E o interessante é que muita gente tem feito assim. Então vamos tentar desvendar esse mistério, desvendar esse entendimento, para saber como ele se aplica ou como ele pode ser visto pela igreja hoje. Porque o nosso objetivo é justamente entender como as verdades de Deus daqueles dias podem ser aplicadas à nossa época hoje. Então, nós vamos tratar hoje pela manhã, vamos começar com essa famosa porção de lã. Eu creio que vocês já ouviram muito sobre ela, que vocês já ouviram mensagens sobre ela. Vamos tentar entender o que se passa aqui. Veja, a batalha está se aproximando. O inimigo devastador de Israel, considerados como gafanhotos, atravessou o Jordão, está vindo a leste, acampado ali onde basicamente onde os soldados e o general Cícera, lembra que nós tratamos antes de Gideão, eles estavam onde foram destruídos. E a grande questão que nós temos é que, em preparação para essa batalha, o Espírito do Senhor reveste Gideão. Isso é muito interessante. Gideão agora é capacitado por Deus para enfrentar o inimigo. Essa ideia de ser revestido pelo Espírito é justamente receber um poder de Deus, ou receber uma autorização de Deus para executar algum ofício. Davi foi revestido pelo Espírito, Saul foi revestido pelo Espírito. Quando Saul peca, o Espírito sai de Saul. E já falamos aqui uma vez, não é a questão do Espírito de que habita em nós, acerca da salvação, que ele sai. Não, a gente tem certeza da salvação. O Espírito, quando passa a habitar em nós, ele habita de uma vez por todas. Mas aqui está a ideia de ser revestido para executar uma tarefa. Tá? E é isso que acontece com Gideão. Agora veja que interessante. Apesar de ter sido revestido, a velha personalidade de Gideão continua presente. Porque falamos aqui que ele demonstrou um certo medo, uma certa covardia. E você não pode julgar Gideão pelo fato do que estava acontecendo. Eles precisavam cavar cavernas, habitar em cavernas ou guardar toda a sua economia em cavernas, porque os gafanhotos estavam devorando tudo, os inimigos. Então nós temos aqui um período muito delicado. O povo com medo, Gideão com medo, começa a debulhar o trigo lá no lagar. Mas mesmo sendo chamado pelo anjo do Senhor, como vimos, mesmo tendo a palavra de que Deus os ajudaria, nós encontramos agora uma certa um prevalecer da personalidade de Gideão, tá? Neste evento, nós encontramos algo muito, muito interessante. Antes de você tratar sobre ele, algo que você precisa entender, tá? Foi dito aqui, na última semana, inclusive pelo nosso irmão Gabriel, que a visão que as pessoas tinham de Baal era uma visão de que Baal ele era responsável por chuvas, ele era responsável pela precipitação, pela condensação, ele era responsável por toda essa questão de tempestade, de água. Baal era visto dessa maneira. E aí você encontra Gideão fazendo um teste com Deus relacionado a essa questão de água, de orvalho, de fazer com que algumas coisas acontecessem, outras não. A questão é, por que Gideão faz isso? Por que ele age dessa maneira? Será que ele está aqui simplesmente provando Deus, ou levando você a pensar que pode provar Deus nas circunstâncias da sua vida? Isso é muito interessante. Porque as pessoas às vezes retiram eventos do seu contexto e dão interpretação que querem. Mas você precisa entender que nada pode ser tirado do seu contexto. Nenhuma palavra, nenhum evento, porque o contexto está ali para nos trazer luz. Por que essa verdade está aqui? E você não pode tirar do contexto essa cena, tá? Então veja. O que é que nós temos?
Gideão estava aqui pedindo especificamente a Deus para mostrar algo bastante interessante. Olha o que ele pede. Primeiro ele diz assim, Senhor, vamos fazer o seguinte, se o Senhor realmente está comigo, se o Senhor realmente vai me ajudar nessa batalha, eu quero fazer um teste com o Senhor. Por quê? Porque os israelitas haviam se entregado à idolatria, a Baal, ao Deus, né, que, segundo eles, tinha o poder sobre essa questão de chuva, de orvalho, de tempestade. Então ele quer fazer um teste agora. Ele diz, eu vou colocar um pedacinho de lã aqui na porta da casa. E aí, se o Senhor realmente está conosco, eu achei isso muito interessante. Ele diz assim, eu quero que toda a terra fique seca e todo o orvalho se concentre na lã. E o interessante é que, assim, imagine o tamanho da lã que ele colocou. Porque o texto diz que quando ele espremeu, encheu uma taça inteira. Não foi um algodãozinho, Então assim, e houve muito orvalho, que se concentrou totalmente na lã. Depois ele disse, Senhor, não se chateie comigo, deixa eu fazer mais um pedido. Eu vou colocar de novo o algodão aqui, mas o que eu espero, a lã, mas eu espero que toda a terra esteja molhada e a lã esteja seca. E aconteceu. Você consegue pensar por que ele faz isso? Qual é o objetivo dele em fazer esse pedido? Então veja, a grande tragédia é que as pessoas pensam assim, Baal está aqui, Gideão está aqui buscando um pequeno sinal, um sinal para saber. E às vezes a gente não faz isso. Senhor, se o Senhor está comigo mesmo, se o Senhor quer que eu faça isso, faça aí um sinalzinho, ou permita que isso aconteça. A gente não faz isso? Senhor, se é a tua vontade que eu tome esse caminho, e o bom é que a gente traça as coisas, né? A gente diz assim, eu queria que aquela pessoa, que essa situação, que aquela porta, se o Senhor está comigo, que a janela bata com força agora, né? A gente tem essa questão. Eu vejo também, né, que Deus já tinha ele na preocupação, de obedecer, ele sabia que Deus é Deus. Eu queria apenas ter certeza que naquela batalha, Deus daria vitória a ele. Eu queria ter certeza. Então, esse foi o sinal que ele pediu. Assim como também teve o caso de Jacó, né, que não largou o Senhor e quando não me dissesse que eu conversei, eu não ia ver mais. Ele fez mais ou menos a mesma coisa. Ele sabia que Deus, porque ele queria ter certeza que naquela batalha. Esse é o problema nosso, irmão, de Gideão. Nós sempre queremos ter certeza. E o interessante, eu até falei aqui um dia no sermão, nós somos chamados a ser guiados por fé e não por vistas. O que parece aqui é que ele está querendo um sinal justamente para dizer assim, não, eu preciso ter certeza que o Senhor está comigo. E eu espero tratar sobre tudo aqui, esse capítulo 7, e você vai perceber algo muito interessante. Eu nunca tinha pensado na batalha dessa forma. Mas Deus vai agir de uma maneira tão extraordinária, tão espetacular, que isso vai ser reflexos, que isso vai remeter a reflexos da nossa salvação, pelo que acontece aqui. Mas vamos lá, vamos tentar entender. Gideão não está procurando por sinais, dizendo assim, Senhor, vamos lá, vai ou não vai? Eu quero que isso aconteça. Não. Ele não está procurando um sinal para tomar uma decisão se ele vai ou se ele não vai para a batalha. Ele está realmente procurando entender a natureza de Deus, a grandeza de Deus. Porque a gente tem que lembrar que, diferente da nossa época, aqueles homens, Gideão, ele não tem a Bíblia ou a revelação total, ele não tem os meios de graça que nós temos para nos fortalecer, para andar por fé e não por vista. Ele não tem isso.
Ele está naquele processo inicial da história, onde a revelação, toda ela, era feita por meio de sinais, de sonhos, de visões. Lembra que o autor de Hebreus diz? Outrora, Deus falava de muitas formas aos nossos pais e de muitas maneiras. Mas hoje não. Antes de chegar no hoje não, que eu vou falar já já, antes era por isso. Ele está tentando entender a grandeza de Deus, principalmente porque o povo havia se rendido a uma suposta grandeza de Baal, que administrava os elementos da natureza. Tá? Ele está falando aqui, ele está tentando trabalhar onde sua fé é fraca, nas informações a respeito de Deus. Se você hoje quer saber sobre Deus, onde você busca o conhecimento? A Bíblia. E ele não tinha isso. Nós precisamos entender o contexto, a situação, a época. Tá? Então veja, e outra coisa, a gente não pode usar isso aqui de justificativa para ficar pedindo sinais. Porque Gideão não estava fazendo isso. Ele estava pedindo aqui uma revelação sobrenatural de Deus para mostrar quem realmente Deus é. Hoje nós não precisamos mais de sinais para saber quem Deus é. Hoje nós temos o Filho. Se antes Deus falava de muitas formas e de muitas maneiras, hoje Ele nos fala por meio do seu Filho. Se você quer saber alguma coisa da sua vida, sobre a sua vida, corra para o Filho e para as palavras do Filho. Nós temos a revelação perfeita de Deus diante de nós. Tá? O pedido de Gideão foi para ajudar a construir sua fé. E Deus, em sua graça, responde 2 vezes naquela situação. Então, vamos lá. O que ele precisava e o que nós precisamos hoje é confiar em Deus, confiar na força do seu braço e não ceder às pressões de um mundo tentador. Sim, deveria ser suficiente para ele. Mas você vai entender que ao longo dessa história, ele vai ficar o tempo todo tentando encontrar alguma resposta para algo. E você vai perceber que isso vai se tornar mais grandioso no resultado da batalha. Por quê? Porque Deus vai mostrar para ele que a batalha de libertação não é travada pelo povo. E isso que é o interessante. E eu fiquei muito impressionado com o que nós temos aqui na batalha. Eu não sei se você já leu esse texto e percebeu como a batalha se trava. Porque assim, ele está ali com medo, Deus está dizendo, rapaz, pare com isso. Você não vai lutar. A batalha não é sua, a batalha é minha. E aí o problema, igual a gente hoje, por mais que a gente tenha certeza da salvação, do perdão dos nossos pecados, nós ainda andamos duvidosos com a nossa vida, cometemos erros, duvidamos de Deus, duvidamos da palavra de Deus. A mesma reação de Gideão é a nossa reação hoje. Assim como a batalha não é travada por Gideão, a batalha e a luta da nossa libertação não é travada por nós. Por isso não tem que haver dúvidas, não tem que haver medo. Mas mesmo revestidos da nova criatura, o velho homem às vezes ainda fala alto em nosso coração. Não é isso que o apóstolo vai dizer, olha, não permita que o velho homem fale. Se você antes fazia isso, faça isso. Se você antes agia dessa maneira, agora você precisa agir assim. Vocês precisam se revestir e entender essa ação do Espírito na vida de vocês. É Ele que capacita você a tal situação. A gente acaba criando obstáculos para a nossa própria fé, justamente porque deixamos de confiar. Esse é um reflexo da nossa vida. Porque a nossa fé nunca vai alcançar a capacidade, nunca alcançará a varonilidade perfeita aqui nessa terra. Porque mesmo entendendo que Cristo veio, que Cristo morreu, que Ele lhe garantiu, que Ele vai lhe salvar, que nada vai lhe separar do Senhor, que você não vai perder a salvação, que você não vai, que nunca se viu um justo mendigar o pão, né? Se você passar fome, que o Senhor Jesus disse, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que haveis de comer e de vestir, e mesmo assim nós andamos, porque Gideão é o retrato da nossa vida. Gideão testa Deus, muito bem. Deus revela quem Ele é, Senhor sobre a criação.
a ponto de fazer aquele evento. Porque, vamos lá, quem pode fazer o que Deus fez? Concentrar todo o orvalho em um único pedaço de lã. Tudo amanhã. Isso aqui é uma situação muito grande. Tá? Agora veja. A questão é, por que as coisas acontecem? Se você observar, Deus agora vai fazer algo com o Gideão, para mostrar a fé dele. E aqui eu fiquei fascinado com o que Deus faz. Porque se a gente tivesse na situação de Gideão, a gente ia falar assim, Senhor, está de brincadeira, isso não pode acontecer. Eu não tenho coragem disso. Porque a gente faz isso por muito menos. Tá? Olha o que acontece. Enfrentando um inimigo incontável, que dominava toda a região, que inclusive o exército foi chamado de gafanhoto. O exército de Gideão vai ser reduzido. Por que Deus faz isso? No final, ele vai reduzir a 300 homens. Isso é um absurdo. 300 homens de uma numerosa multidão que se levantou. Pense aí, primeiro o povo estava ali entusiasmado com o fato de que vão para a batalha. Será que eles estavam entusiasmados mesmo? Depois, nós encontramos Deus dizendo, olha, eu quero fazer uma situação contigo aqui, Gideão. Mande embora aí. Diga aí, quem tiver com medo, pode ir embora. Quem tiver amedrontado, pode ir embora. Quantos vão? Vamos voltar lá para o verso 1 e 2. 22 mil. Alguém leia para mim bem rapidinho aí o verso 1 e 2, por favor. Só para a gente entender aqui. Juízes 7, 1 e 2. Então, Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava para o norte, no vale, defronte do ponteiro de Moé. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão. Isso, olha que interessante. Deus olha para Gideão e fala para Gideão, olha, tem gente demais. E o nosso problema, rapaz, irmãos, por muito menos, a gente acha que o louvor e a glória é nossa. Por muito menos. Porque, imagina aí, porque conseguimos passar no vestibular, porque conseguimos um bom casamento, porque conseguimos um bom emprego, porque conseguimos administrar os nossos recursos de uma maneira que nos possibilite, se é que isso é possível hoje, nos possibilite ter uma reserva, um saldo aí. Por muito menos você diz assim, rapaz, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, se eu não soubesse administrar. Lembra que eu contei para vocês aqui? Acho que eu contei de novo, a história de um irmão lá da minha igreja na Bahia. Eu ainda não tinha ido para o seminário ainda, quando teve um assalto no trabalho, no comércio do cunhado dele, e aí matam o cunhado dele. O rapaz entrou para matá-lo, mata o cunhado dele. Como ele estava lá, o rapaz dá um tiro nele, e aí ele faz lá um não sei o que, e a bala pega de raspão na cabeça dele. E aí lá na igreja daquela época, dando testemunho, ele disse: meus irmãos, se eu não tivesse a técnica do exército, se eu não soubesse que na hora que ele apontou a arma, eu fiz o desvio com a cabeça, e quando eu vi que ele ia atirar, eu abaixei a... Mas em nenhum momento ele falou que Deus ajudou. A técnica dele, o aprendizado dele foi o suficiente para livrá-lo. A gente por muito menos faz isso. O que acontece? Esse evento, Deus diz: olha, tem muita gente. Quem tiver com medo, vai embora. Então, quem for tímido e medroso, como diz o verso 3, volte-se, retire-se da região montanhosa. E então, foram embora, 22 mil e 10 mil ficaram. Ainda é muita gente, 10 mil, ainda é muita gente. Mas pense aí, se coloque no lugar dos 10 mil. Você está ali com 32 mil pessoas para enfrentar um exército de gafanhotos. Que 20, em relação ao exército, já não era grande. Aí você vê
22 mil indo embora. Como é que você ia se sentir? Pois a gente está ficando, a gente vai, você... E o interessante, por que Deus faz isso, irmão? Você já pensou? Por que Deus manda os 22 mil embora? Sim, nós não podemos ir além do texto, o texto responde, para que o povo possa dizer que a minha própria mão me livrou. Essa é a resposta do texto. Mas pense aí, o que uma pessoa com medo é capaz de fazer? Pense aí em 22 mil pessoas com medo. O que elas são capazes de fazer dentro do exército? Levar todo mundo a ficar com medo também. Deus diz, olha, manda embora esse pessoal. Manda embora. E aí depois Deus ainda faz outro teste. Diz assim, não, faz o seguinte, manda o povo beber água. E aí muita gente cria confusão aqui. Por que Deus mandou embora? Como é que diz o texto? Veja aí o verso 4. Deixa eu ler aqui para vocês bem rapidinho. Verso 4 ao verso 6 diz assim: Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faz-os descer as águas, e ali te provarei. Aquele a quem eu disser, este irá contigo. Esse contigo irá, porém todo aquele que eu disser, este não irá, esse não irá. Tudo bem? Ok, Gideão, então vamos lá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse esporá a parte, como também todo aquele que se abaixar de joelho a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, a 300 homens. E todo o restante do povo abaixou de joelho a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Veja aí, ele bota um grupo, o homem ajoelha e começa a lamber a água como cachorro. E o que ajoelha, leva a mão à água e bebe, esse vai embora. Que lógica tem isso? Aí as pessoas criam um monte de especulações. O texto não diz qual é a lógica. Mas o certo é que tinha gente demais para aquilo que Deus iria fazer. Vamos até aí. Tá? Aí o pessoal diz, na questão... não vamos entrar. Assim, é muita conversa dentro desse texto. Mas o certo tinha gente demais. É isso que o texto diz. Mande embora. Tinha gente demais. Tá? Então veja. O certo que nós temos aqui é que a honra deveria ser dada a Deus pelo que iria acontecer. E a nossa natureza é tão terrível que quando houver a menor oportunidade de nos gabarmos em nosso próprio trabalho, nós o faremos. Se houver a menor oportunidade de que as pessoas vejam a nossa grandeza, nós o faremos. Note que Deus vai dizer todo instante que todo orgulho que há em nosso coração é contra Ele. O nosso orgulho é ofensivo a Deus. De que é que vamos nos orgulhar? Se tudo que temos vem da mão do Senhor, se tudo que somos vem da mão do Senhor, por que vamos nos orgulhar? Quando acreditamos que merecemos o crédito por nosso próprio resgate, nós roubamos a glória de Deus. Por isso que a salvação é pela graça. Por isso que Deus nos salva de maneira graciosa, para que não te glories. Não é isso que diz o apóstolo? Toda vez que nos gloriamos em nossas obras, naquilo que somos, naquilo que fazemos, nós estamos roubando a glória de Deus. Nós nos estabelecemos como salvadores alternativos quando olhamos e colocamos a glória em nosso nome. Só que esse evento não é para ser visto Gideão. Você vai ver algo muito interessante por quê. Esse evento não é para ver os 32 mil homens, não é para ver a força dos 10 mil ou a força dos 300. Esse evento é para mostrar a grandeza do Deus que nós servimos. Perceba como Deus vai trabalhar toda essa questão. Você precisa entender que o que temos aqui é justamente um revelar da grandeza de Deus. Porque Deus vai se revelar aqui não como alguém que salva pelos meios esperados ou pela força. Você já percebeu isso? A maioria dos juízes não eram promissores, homens que seriam
naturalmente salvadores ou libertadores do povo. As vitórias contrariam a lógica do mundo. E você consegue entender como isso aqui se revela, ou como isso aqui se alinha ao Novo Testamento? Aquele que o povo desprezou foi o Salvador. O mundo entende que a pregação da cruz é loucura, mas é por meio da loucura da pregação que Deus salva homens perdidos. Deus não age da forma natural que se espera. Por quê? Porque agir segundo a forma natural é revelar que o homem é que possui toda a glória. Porque ele alcançou pela sua força, pela sua capacidade. Ele chegou lá porque ele sabia correr, porque ele sabia lutar, porque ele era estrategista. Mas Deus capacitou Eude. Deus capacitou Baraque. Deus capacitou Débora. Deus capacitou tantos homens, e você verá aqui homens e mulheres que pareciam que não teriam em si força para agir. Porque a ação sempre pertence a Deus. Deus salva quem Ele quer e usa quem Ele quer. E isso é o interessante da ação. Veja o ponto de virada dessa ação. Olha os versos 9 até o verso 15 do nosso texto. Veja aí. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu e teu moço por ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço por até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. Olha que extraordinário isso. E eram seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: rapaz, eu tive um sonho essa noite. Eis que eu vi um pão de cevada que rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Aí respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os medianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Você consegue ver aqui a grandeza do acontecido? Primeiro, olha a cena. Deus diz: levanta-te, que eu vou provar para você como eu vou agir. Levanta-te e vai ao arraial. Você consegue se lembrar de alguma cena no passado assim? Onde os espias se levantam, olha para o povo, olha para a terra e diz: são gigantes, somos valentes, não poderemos contra ele. O que eles fazem? Retornam, sem contar Josué e Calebe, que não pensam assim, mas aí eles começam a peregrinar 40 anos depois disso no deserto. Eles perderam a batalha antes de lutar. Viram, ficaram com medo e voltaram. Aqui, da mesma forma, só que tem um final diferente. Por quê? Porque eles olham e o texto é categórico ao afirmar o seguinte. Eu preciso que vocês imaginem isso para vocês entenderem o que acontece. O que os 300 homens fazem aqui? O texto diz que eles olharam e viram uma multidão de exércitos, tá? E camelos inumeráveis, como homens, ou como a areia do mar. Naturalmente, o que se esperava é 300 para lidar com aquilo ali, a gente não pode. A gente não pode. Mas veja o que acontece. Quando ele chega, ele percebe, porque Deus havia dito: eu quero que vocês entendam o que eles estão conversando. Ele chega lá e escuta um soldado dizer assim: rapaz, eu tive um sonho essa noite, não me deixou dormir. Isso me incomodou demais. Conta aí o que foi que você sonhou. Ele diz: rapaz, eu sonhei que tinha um pão. E olha como isso é interessante. Por que pão?
Veja bem, ele disse, olha, eu sonhei que tinha um pão que rodeava a tenda do soldado, do meu comandante, e aí passou por cima, revirou a tenda. Gideão estava fazendo o que lá no lagar? Malhando trigo, para fazer pão. Aí ele diz assim, rapaz, aquele covardezinho que estava lá no lagar, mexendo com trigo para fazer pão, fazer tudo. Ele diz, eu vi esse pão passando por cima e destruindo tudo. A casa do pão. Aí você vai observar toda a ligação. Por quê? Porque assim como Israel vai, quando liberta lá do cativeiro do Egito, que Deus diz assim, não se preocupe porque a batalha não é sua, a batalha é minha, e hoje verei a salvação de Deus. Lembra que eu disse que a salvação lá era o termo para Yeshua, que era o Cristo, o libertador? É a mesma ideia. Ele diz, olha, fique tranquilo e veja o que vai acontecer. Ele percebe que a luta não é dele. E aí existe algo muito interessante. A batalha não será dele. A libertação virá pela mão forte do Senhor. Ele vai ser instrumento para algo que vai acontecer, mas a vitória pertence, ou a batalha e a luta, a vitória pertence a Deus. Tá? O bolo atropela o acampamento com grande força e derruba a tenda. Então ele sai, adora a Deus por isso. Isso aqui é uma ideia bem fantástica. Tá? Ele finalmente entende o que vai acontecer. Ele finalmente entende a quem pertence a luta, quem pertence à batalha. Ele adora a Deus, agora cheio de confiança, e chama o povo. A questão é, como um sonho tão simples teve um efeito tão forte sobre Gideão? Travava-se aqui uma questão de fé, ou trata-se aqui de uma questão de fé, tá? Porque o povo espiritualmente já havia vencido a batalha, antes mesmo de lutar. Deus já havia garantido a batalha para eles. Porque assim como no passado o povo perdeu a batalha antes de lutar e por isso peregrinou 40 anos no deserto, agora o povo já havia vencido a batalha antes mesmo de lutar, porque Deus já havia garantido. Os israelitas já haviam espiritualmente vencido a batalha. O que eles precisavam era simplesmente pular diante deles, dando um susto, e é isso que vai acontecer, irmãos. Eu fiquei impressionado imaginando essa cena. A ideia é, Deus disse, vai que está garantido. O que você vai fazer? Pula diante deles e dá um susto, está resolvido o negócio. Você percebe que é isso que acontece? O povo morre pelo um susto. Eu fiquei pensando assim, rapaz, como Deus age. Por quê? O que acontece? Vamos lá para o final. Deus, em sua maravilhosa graça, dá a Gideão a oportunidade de ver isso. Deus entregou os midianitas na mão dele. Olha o verso, a partir do verso 16. Deixa eu ler rapidinho aqui. Diz assim: então repartiu os 300 homens em 3 companhias, 3 de 100, tá? E deu-lhes a cada um em suas mãos trombetas, cântaros vazios com tochas nele. Foi o que eles fizeram: trombetas, um jarro e tocha dentro do jarro. Por que a tocha dentro do jarro? Para que as pessoas não vissem ele se aproximando. 3 grupos em 3 locais diferentes, tá? Cercando o arraial. E isso iria ser usado por Deus para confundir os inimigos, tá? E aí veja o que diz: e disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, todos os que comigo estiverem, então, vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. A coisa já começa a andar errado aqui. Isso é muito importante também. Porque não era por Gideão. Era pelo Senhor a batalha. Tá? Mas vamos lá. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes,
havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam eles se aproximam até os limites do acampamento, e de repente, tocam as trombetas, jogam o jarro no chão, quebram os jarros. Isso foi um plano brilhante. Por quê? Você consegue imaginar alguma coisa disso aqui? Sim, o elemento surpresa, né? Mas vamos lá. Nós temos aqui camelos, milhares e milhares de camelos. O barulho dos jarros e das trombetas, imagine o alvoroço que causou. E o texto diz que isso aconteceu justamente na troca da guarda. Tá? Então imagine aí, um grupo dormindo, porque era feito pelas vigílias da noite, né? Ou pelas vigílias do dia, a troca. Um grupo dormindo, um de guarda e um que vai substituir. E isso acontece justamente no momento da substituição. O que acontece? Olha como Deus fez a confusão no meio do povo. Quando eles quebram e tocam a trombeta, gera o barulho. Primeiro, há uma noção de que tem muita gente. Tá? Tem muita gente. Os guardas que estavam dormindo se assustaram e saíram correndo. O que eles veem? Os próprios amigos dele vindo embora porque saíram da guarda. Escuro, os cavalos e os camelos correndo pelo barulho, eles começaram a atacar a si mesmo. Os 300 não fizeram nada, só deram um susto neles. E eles mesmos se mataram. Quando eles quebram o jarro, a tocha fica, né? Eles quebraram os jarros antes que eles vissem a aproximação. E depois quebra e está ali aquela tocha, e eles causam todo o alvoroço. O plano tirou vantagem justamente daquilo que eles acreditavam, ou daquela situação tão... Deus não precisou de 32 mil homens. Deus precisou de 300 homens e um barulho e um susto para destruir o exército inimigo. Veja, no escuro as pessoas perceberam tarde demais que eram os próprios companheiros que estavam ali. E certamente os camelos correndo também gerou porque o texto diz que havia camelo como a areia do mar. Você consegue imaginar? E o pessoal lá sorrindo, porque isso que aconteceu. E Yahvé, o Senhor, causou pânico entre os midianitas, os quais começaram a atacar uns aos outros. E aí eles fogem enquanto eles correm, fugindo. Aí você vai ver na próxima semana, a gente não vai dar conta de terminar tudo, as tribos vizinhas vão cercar os fugitivos, e aí vai acontecer algumas coisas, eu quero que você veja semana que vem. Mas o povo se une ao exército de Gideão, e aí acaba com tudo. Tá? Efraim vai bloquear a rota de fuga, vai matar os generais, Oreb, e depois algumas coisas aqui vão acontecer, mas a questão é que trombetas e tochas e um susto venceram a guerra. No final das contas, as probabilidades insuperáveis e as forças como de um gafanhoto, nada mais era do que uma ilusão. E você consegue ver como isso é extremamente importante para nós hoje? A força do mundo, do inimigo, do diabo, as forças são terríveis, que às vezes tentam nos seduzir e nos destruir, nos causar medo, pânico e terror, nada mais são do que ilusão. Tá? A fé em Deus é suficiente para romper e lançar fora todo o medo. Não é isso que a palavra diz? Quando você faz uma comparação desse período aqui, ou qualquer outro período da história antes de Cristo, e o período dos 3 anos e meio de Cristo, de ministério, a gente começa a se perguntar por que algumas coisas aconteceram. Você olha para eventos do passado e vê como o povo de Israel, mesmo com tantos eventos extraordinários,
Porque eu vou dizer para você, abrir o mar não é um evento simples que possa lhe fazer esquecer facilmente. A gente faz uma viagem aí para o Rio de Janeiro, a gente faz uma viagem aí para Gramado, vamos lá, para Bahia, aí você olha assim e diz assim, rapaz, eu nunca vou me esquecer desse dia. Você olha para o Cristo Redentor, que é até idolatria, né? Você olha para o Cristo Redentor e diz, gente, que pedras, que monumentos, eu nunca vou me esquecer disso. E você se esquece. Daqui um dia você está achando a praia do Tucunaré a melhor praia que existe do mundo, porque você está nela. É a sua realidade. É a sua realidade. A gente se esquece fácil. Agora, o que mais me impressiona é olhar para os discípulos. É por isso que eu quero chegar nessa palavra sua. Olhe para os discípulos. Os discípulos tiveram toda a comprovação de que Jesus era o Filho de Deus. Pense aí na tempestade, no mar escuro, no lago escuro, ali, aí Jesus vem andando por sobre as águas, dizendo assim, não temas, sou eu sou o Senhor da natureza. Lembra de Gideão, que controlou ali o orvalho? Eu estou andando por sobre as águas, eu sou o Senhor. E aí os discípulos estão ali, todo aquele evento, e a cada novo momento, você se surpreende com a falta de maturidade. Homens imaturos. Porque certamente depois de um evento desse, você vai dizer, eu quero é o Senhor, é Ele. E no mesmo instante eles estão ali fazendo. Sabe por quê? Porque maturidade nunca será alcançada plenamente e totalmente aqui. Sim, depois você vai ver, só que aí nós temos uma ação de revestimento de Pentecostes, um revestimento do poder, e o povo afirme, claro, isso é inegável a ação de Deus. Mas você consegue perceber que existe uma ação extraordinária, onde Deus transforma um simples pescador, com confusões e dúvidas, em alguém que escreveu tão belas cartas, como foram as cartas de Pedro, com uma teologia tão profunda. Mas o ponto que eu quero chegar é, a maturidade para entender tudo isso, só vai encontrar quando nós realmente encontrarmos com Cristo glorificado. Porque depois que o Cristo glorificado aparece a eles e diz, recebeis o Espírito Santo, eles se tornam homens maduros. Por mais que ainda vai haver uma briga entre Paulo e Pedro, por mais que ainda Pedro vai se esquivar de falar algumas coisas, mas maturidade, ela só vai encontrar no céu. Sabe por quê? Veja quantos erros bestas a gente comete todos os dias. Erros infantis. Erros que a gente sabe que está errado. E aí a gente paga o preço por isso. Por imaturidade. Porque independente de A ou de B, quem controla a história é Deus. Independente de... Aí eu vi um pastor conversando comigo, ele disse, o que nós temos que fazer, independente de quem sentar na cadeira presidencial no próximo ano, é orar por ele. Não é orar, quando ele é ordem, né? Tira o meio e ora. Vai orar. O que nós temos que fazer é isso. A questão de foro íntimo de cada um, de quem cada um vai, isso aí é cada um. Você faz a sua análise da sociedade, do momento, só que quem vai sentar lá já foi escolhido por Deus. A minha fé não é porque assim, se for esse, aí vai. Se não for, a gente está pedindo. Não. A minha fé me diz que Deus controla sobre tudo. Ele controla sobre tudo. Se ele colocar A, B, C, D, E, F, G, ele que governa. O Senhor está sentado sobre um alto e sublime trono. O que a gente precisa ter é confiança em Deus. É isso que nos falta. Tá? É a mesma situação de Gideão. A gente está vendo o futuro, o amanhã, e está com medo do amanhã antes que ele aconteça. Antes que ele aconteça. A gente está com medo de enfrentar o mundo, e Deus está dizendo, por que ter medo? Se sou eu que luto, se a batalha é minha, se a história é minha, se o povo é meu, se o mundo é meu. O que vocês precisam fazer é confiar. Independente de quem estiver lá. Você pode não gostar, mas foi Deus que colocou. O seu papel é orar por ele. E pedir a Deus que tenha misericórdia da nação. É isso que a gente tem que fazer. Você nunca vai ter homens perfeitos. Então, é isso que eu estou dizendo. Você nunca vai ter homens perfeitos. Nós sofreremos em maior ou em menor grau de qualquer lado. Essa é a questão.
ou maior ou menor grau de qualquer lado, porque você não tem uma aplicação da verdade de Deus. Então, a minha posição, a minha postura é confiar em Deus e dizer: Senhor, está nas suas mãos. Claro que eu não posso ser negligente, mas eu tenho que buscar em Deus a resposta para tudo. Existe um caminho que é o caminho da segurança, e o caminho da segurança se chama confiar em Deus. Esse é o caminho. O povo de Deus foi chamado para confiar, andar nesse caminho, confiando em Deus, independentemente de quem está à frente. Os camelos podem ser milhares de milhares como a areia do mar. O exército inimigo pode ser considerado como um gafanhoto. O que Deus diz? Só quero que você olhe e veja o que vai acontecer. Eu entendo isso, mas o que eu quero mostrar para vocês é justamente isso. Olha o que acontece. Lembra quando eu enfatizei o texto? Deus disse: vá, eu quero que você veja o que vai acontecer. Só que qual foi o grito de guerra de Gideão? Aí ele cita o nome dele. Não, ele coloca o nome de Deus na frente e por trás ele bota o nome dele, porque a luta parece que é por ele. Ele faz o povo gritar por Deus e por Gideão. Mas não era por Gideão a batalha. A batalha não era por Gideão, a batalha era por Deus. Eles estavam ali em nome do Senhor. Por isso nós precisamos ter muito cuidado e muita cautela em todas as áreas da vida, porque a ideia do nosso texto é justamente essa, é a ideia de confiar em Deus, porque quando nós colocamos a nossa capacidade de interpretar as circunstâncias acima da palavra de Deus, é aí onde a gente falha. Então, para a gente fechar, olha essa situação. Nós somos chamados a trilhar o caminho da confiança, independente de quem estiver à frente. Tá? Pode ser grande, pode ser terrível, pode ser... Nosso papel é confiar, orar e nos entregar ao cuidado do Senhor. Tá? Aí veja como Deus age. Deus destrói o exército, faz o pessoal correr. E o que me chamou a atenção foi que existe aqui uma particularidade maravilhosa nesse final. Porque a primeira vez que nós encontramos Gideão, ele estava escondido dos midianitas, em um tanque de espremer uvas. Não é? Nós falamos aqui semana passada. A primeira ocasião em que o anjo do Senhor aparece a ele, onde ele estava? Numa rocha. É isso que diz o texto? Os reis inimigos de Gideão serão derrotados, tá? Serão mortos em uma rocha e em um tanque de espremer uvas. A valentia a qual Deus chama Gideão não era por causa dele. Era porque Deus queria mostrar que aonde ele se escondia, que a maneira que ele agia, é ele que vai destruir. Os inimigos do povo de Deus não são tão fortes assim. É isso que a gente precisa entender. Os inimigos do povo de Deus não são tão fortes. Às vezes a gente acha, isso aqui é muito sério, eu quero que vocês pensem muito sobre isso. Às vezes a gente acha que ideologias, que pessoas, que homens, que a sociedade, quem quer que seja, são fortes demais para destruir o povo de Deus e a fé. Mas não são. Se a história do povo de Deus, se a verdade de Deus chegou até hoje, enfrentando tantas dificuldades, quem é que pode resistir ao braço do Senhor? Sim, porque o que a gente precisa, toda a questão, a gente estava comentando uma vez sobre isso, eu li no artigo, que dentro da Bíblia existe 365 vezes a repetição do termo não temas. Umas palavras que mais se repetem na Escritura. Não tem, uma para cada dia do ano. Você não precisa temer. Você não precisa temer. Você pode... eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Você pode ver essa pequena nuvem aí, essa tempestade.
de qualquer lado que for. Você não precisa temer. Deus está ao nosso lado dizendo, não temas. Não temas. Independente do que você veja, do que você espere, de quem você ache, eu não tenho que ter medo disso. O que eu preciso entender é que o Deus que agiu desde o início com Gideão, com Baraque, com Adão, com Noé, com quem quer que seja, é o Deus que está conosco hoje. Então, para que temer? Não temas. Não temas. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Os inimigos do povo de Deus não são mesmo tão fortes quanto parecem. Às vezes, no nosso ímpeto de querer alguma coisa, a gente acaba pensando e discutindo. Mas o nosso papel é só orar, irmãos. Sem alardes, sem estardalhaços, sem confusões. Porque quem governa o mundo é o Senhor. Entenda isso. Quem governa o mundo é o Senhor. E a minha posição e a minha postura é uma postura de confiança em Deus acima de todas as coisas. Sofrendo ou não, temendo ou não, tendo medo ou não, eu confio na ação de Deus. Gideão está começando a entender. E aí eu quero parar nesse ponto. O seu grito é por Yahvé e por Gideão. Daqui para frente, vai ficar difícil saber o que é que realmente motiva Gideão. Se é a sua própria vontade ou a glória de Deus. Se é a sua própria glória ou a glória de Deus. Nunca é só um no nosso coração. Existe uma batalha muito grande dentro do nosso coração. E é isso que nós veremos semana que vem. Tá? É isso que nós tentaremos trabalhar semana que vem. Nosso coração nunca vai pender apenas para um lado. Nosso coração vai querer um pouquinho dos dois. Foi dito aqui, não sei se foi ontem ou se foi hoje pela manhã, que não existe meio termo nessa caminhada. Foi ontem, né? Não existe meio termo. Ou nós estamos do lado de Cristo, ou nós estamos do outro lado. Não existe meio termo. E Gideão vai provar isso. Nós falamos aqui, perceba que os libertadores sempre são falhos. Por quê? Porque são pecadores. Como todos os homens são pecadores. Por isso que precisamos é confiar naquele que não é. Não, nós não temos uma descrição de quem foi os homens. Nós não sabemos se ele escolheu os mais fortes ou os mais fracos. Nós não sabemos quem ele escolheu. O certo é que Deus fez um limpa para que ficasse 300. E a resposta do capítulo 2, ou o que temos do verso 2, é a resposta para entender por que dos 300. Que é para que o povo não se glorie na sua própria força, achando que foi eles que libertaram o povo. Poderia ter sido os 300 mais fracos, por exemplo. Foi só um número, porque a cena se passa, ou a imagem que a cena se passa, é que quando eles deram um susto, o povo saiu apavorado e começou, calma irmão, sou eu sou seu amigo, eu já tinha morrido. Quando ele foi tomar água, aquele que o senhor escolheu, ele falou, lambe a água. O outro ele falou, pegue a água. Porque é Deus que coloca aqui na... Sim, isso. E é isso que eu achei muito interessante. Porque veja, Deus poderia levar os 10 mil. Em relação ao exército lá, era pouco, né? Dá um tema bacana, né? Dá um tema bacana pro sermão, né? Ei, eu disse para os meninos, né, para os jovens, lá no retiro, que não existe nada de novo na arte, no cinema. Tudo reflete a Bíblia, né? E o pessoal não entende. Aí fizeram o filme Os 300, e o pessoal diz, rapaz, que filme maravilhoso, né? Como é que pode? E aí o princípio da história foi tirado daqui. E aí está o povo lá achando
A história bíblica é uma história extremamente emocionante. A gente só precisa entender. Então vamos fechar? Sim, José. E o que fortaleceu Gideão para ter essa fé? Aí eu entendo que a fé nasce sim, que eles revelam fé sim, mas não no momento da seleção da água, mas quando Gideão vai ouvir a conversa no arraial. Porque é naquele momento que nasce a fé. Porque quando Deus diz assim, o texto diz, você ainda está temeroso, Gideão? Faça o seguinte, pega o rapaz, pega o moço, suba lá e ouça o que está sendo dito. Aí ele ainda meio temeroso vai, encosta, se aproxima e começa a ouvir. Quando ele ouve que Deus já decretou e trabalhou no próprio coração dos inimigos de que eles vão ser derrotados, aí ele volta confiante. Aí sim, eu entendo que nasce a fé, que a fé ela é evidente a ponto de sim, eles disserem, faremos o que você falar, porque eles ouviram já a garantia de Deus. Já tinha uma evidência clara. Mas até então, no início, nós não temos isso. Nós temos uma clara ação de que Deus está mostrando que não é o povo que vai vencer. Não é a força das pessoas e nem é a própria fé deles naquele momento, porque eles não têm. Então assim, nós não sabemos quem foram os 300. Nós não sabemos quem foram aquelas pessoas. Sim, um ou outro podia ter fé em Deus, estava ali, valente e tal, confiando. Mas nós não temos essa certeza. A certeza que temos é que o texto diz, Deus reduziu de 32 mil a 300. Qual é a porcentagem disso? Quem é que é bom aí, calcule. A porcentagem de 32 mil a 300 é? Não, eu acho que é 0,9, não é nenhum. Não chega nem a 1%. Porque o próprio texto disso, que a fé pertence ao Senhor, né, no Novo Testamento. A ideia é, nós temos um número grande, que está meio temeroso, Deus tira esses homens, permanece 10 mil que estavam aptos para a luta, isso é fato. Os 10 mil estavam aptos para a luta, porque eles estavam animados, entusiasmados para a luta. E Deus diz, sim, claro, por isso Deus, porque a ação central do texto é, um número grande vai fazer com que as pessoas pensem que foram eles que venceram. Um número pequeno vai mostrar que não. Eles realmente vão demonstrar fé, mas a partir do momento que Deus trabalha no coração deles. A fé de seguir alguém que, e olha que interessante, porque eles não lutam. Eles confiaram na ação de Deus. Quantos por cento deu, Guilherme? 1,36666, Pense. Para mim, eu acho que era menos. Eu acho que é menos. Zero. Não, de 32. É de 32. De 32. Isso. Menos de 1%, Deus agiu aí. Então o que a gente precisa fazer é que mesmo em menor número, pequenininho, a gente precisa ter medo. Quem está à nossa frente? Em cavalos, a nossa... Não. É o poder de Deus. Essa é a esperança da igreja. A nossa força está no poder de Deus. Então, vamos fechar?